Capítulo 1. Manual Compacto de Ensino Religioso. O início de tudo, o planeta Terra. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol. É o terceiro mais próximo dessa estrela e está situado entre os planetas Vênus e Marte. Até o momento, a Terra é o único planeta que se conhece a existência de vida, possível graças à posição em que se encontra em relação ao Sol. Nesse sentido, sua posição é privilegiada, pois se o planeta estivesse situado mais próximo do Sol, o calor não permitiria a vida humana, e se estivesse mais distante, não suportaríamos o frio. A água existente em nosso planeta, em torno de 70%, também o torna habitável. Além disso, a atmosfera terrestre protege contra impactos de meteoritos e possibilita a filtração dos raios solares que nos são prejudiciais. A Terra está sempre em movimento, pois executa o movimento de rotação e o de translação. O movimento de rotação que faz a Terra girar de oeste para leste, em torno de si mesma, isto é, do seu eixo, dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. O movimento de translação permite uma volta completa em torno do Sol, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, pois as 4 horas de defasagem são compensadas pela criação de anos bissextos, que ocorrem a cada 4 anos. Esse movimento faz com que a Terra apresente 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Geograficamente, a parte sólida da Terra está dividida em continentes denominados Ásia, África, América, Antártida, Europa e Oceania. O planeta em que vivemos possui grande beleza pela variedade de sua flora, pela diversidade da fauna, pelos diferentes ambientes e pela enorme quantidade de água. A criação. O ser humano, ao longo da sua história, sempre esteve instigado a investigar e descobrir a origem da Terra, dos seres vivos e a sua própria origem. Ao longo do tempo e nas mais diversas comunidades, criaram-se explicações para o surgimento da Terra e dos humanos que nela habitam. A criação segundo os indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros, por exemplo, têm em sua rica cultura diversas lendas que explicam o surgimento e a existência dos mais variados elementos, seres e fenômenos da natureza. Apesar das lendas variarem de um para outro povo indígena, em todas elas há explicações para a criação do mundo e dos seres que o habitam e para os elementos e fenômenos que os acompanham. Segundo uma dessas lendas, Tupã, o Deus maior e do bem, criou o universo cheio de beleza e perfeição. Encheu o vasto céu de estrelas luminosas. Colocou no infinito Laci, a lua, para presidir a noite e suavizar a vida dos seres humanos. Também criou Guaraci, o sol, que dá vida a todas as criaturas e preside o dia. Conforme a lenda, Tupã criou o homem e a mulher, os animais e os vegetais. A criação na mitologia grega. Para os gregos antigos, o surgimento do universo estava relacionado com a existência de divindades. Segundo as lendas da mitologia grega, no princípio, havia somente o grande caos, a primeira divindade surgida no universo. Depois surgiu Gaia, a Terra, dando ao caos um sentido, limitando-o espacialmente. Em seguida surgiu a noite e o Erebo, sombras. Gaia sozinha gerou Urano, o céu. Também sozinha, a noite gerou o dia. E surgiu então Eros, o amor universal que fez Gaia se apaixonar por Urano e gerar os primeiros deuses, seres gigantescos com força extrema chamados de titãs. E também os Ciclopes, que eram deuses gigantes, com um só olho na testa, todos violentos e destruidores. Segundo a lenda, um dos filhos de Gaia, o Urano, Cronos, o tempo, revoltou-se contra seus irmãos e seu pai, castrando-o, para assim evitar o nascimento de mais irmãos destruidores. Com isso, a terra e o céu foram separados.
Posteriormente, na terra viria a surgir o homem. A criação segundo outros povos. Entre os hindus, Shiva, deus da destruição e regeneração, está ligado ao surgimento do mundo, pois foi ele quem o criou. Para os astecas, o primeiro deus, Ometecuhtli, Deus Supremo, surgiu com aspecto feminino e masculino, gerando 4 filhos. Os Tezcatlipocas, que disputavam o mundo, destruindo-o por 4 vezes. Ometecuhtli gerou então outro filho, que por si criou o mundo e os seres humanos. Todas essas explicações e tantas outras que existem são mitos criados pelos seres humanos, visando suprir a curiosidade quanto ao início da existência humana, pois este sempre foi um tema intrigante, nutrido pela humanidade. Os seres humanos mais remotos perguntavam-se como surgira o universo, as pessoas e todas as coisas. Com o tempo, foram aparecendo mitos que eram hipóteses para responder a esses questionamentos. Mais tarde surgiu a ciência, que se tornou responsável por investigar e explicar os mais diversos fenômenos naturais. Perguntas como por que chove ou por que existem terremotos, além de uma infinidade de outras indagações, foram explicadas pelos cientistas com o emprego de variadas ciências. Para a ciência, o universo surgiu a partir de uma expansão iniciada há aproximadamente 20 bilhões de anos. Essa teoria é chamada de Big Bang, e por ela, inicialmente, tudo que existe no universo estava concentrado em uma situação de altíssima densidade e temperatura. Então a matéria e a energia começaram a se expandir, resultando no universo que conhecemos hoje. Essa expansão continua ocorrendo, e desse modo, o universo vai crescendo a cada dia. De acordo com essa teoria, após 400 milhões de anos do início da expansão, formaram-se as galáxias e logo depois as estrelas. O Sol surgiu há aproximadamente 5 bilhões de anos e o nosso planeta há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A Terra localiza-se em uma galáxia espiral chamada Via Láctea, que por sua vez é constituída por aproximadamente 100 bilhões de estrelas. A criação segundo a Bíblia. Diante da imensidão do universo, ficamos ainda mais inquietos, pois percebemos a nossa insignificância e pequenez perante tudo isso. A ciência explicou diversos fenômenos que no passado eram inexplicáveis, mas ainda não conseguiu explicar com total satisfação a origem da vida na Terra. Também ainda não determinou com precisão o momento em que tudo surgiu. Quanto mais se descobrem, mais questionamentos surgem quanto à criação e ao início de tudo. No entanto, apesar da natural curiosidade humana, nem tudo pode ser conhecido e compreendido cientificamente. Por isso, todo esse mistério nos aproxima ainda mais de Deus. Tudo nos leva a crer na existência de um ser superior a tudo e a todos, e que realmente seria o Criador, como relata a Bíblia, um livro considerado sagrado pela maior parte das religiões e inspirado por Deus, também chamado de Javé ou Jeová. Na Bíblia Sagrada é o Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, que explica o surgimento dos seres humanos na Terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie,
e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 31. A palavra Bíblia deriva do grego biblos e significa livros. Ela contém as escrituras sagradas consideradas inspiradas por Deus. A Bíblia está organizada em 2 grandes conjuntos de livros, chamados de Antigo Testamento, 39 livros, e Novo Testamento, 27 livros. O Antigo Testamento é fruto da longa experiência religiosa do povo de Israel, e o Novo Testamento é a parte da Bíblia que narra o nascimento, a vida e o ministério de Jesus Cristo e dos seus principais seguidores. A partir de Jesus surge o cristianismo. Atualmente, o cristianismo é considerado um conjunto de religiões cristãs que se baseiam na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, seu Criador e representante maior. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus e nela há respostas para todos os problemas enfrentados pelos seres humanos, bem como princípios e normas de moral e ética. Para alguns cientistas, a Bíblia é apenas um relevante livro histórico, narrado sob a perspectiva da fé. No entanto, diversas passagens bíblicas têm sido de enorme importância para a investigação e descobertas arqueológicas e científicas. A Bíblia e a ciência. A fé e a ciência não são opostas, porém são modos diferentes de analisar e explicar as coisas. A ciência, apesar de toda sua evolução, não conseguiu responder a todos os anseios e inquietudes dos humanos em relação à sua origem, pois suas explicações são ainda muito limitadas, atingindo um ponto a partir do qual não se consegue explicar. Na Bíblia,
Não encontraremos explicações científicas sobre a origem humana, mas a fé nos leva a acreditar em um Deus criador de tudo o que conhecemos. Nos leva a acreditar que tamanhas ordem e beleza vistas no planeta Terra foram imaginadas, idealizadas por um Criador que também concebeu os seres humanos para viverem em paz e felizes neste imenso planeta. A vida do profeta Isaías na Bíblia Sagrada reforça o fato de Deus ser o Criador de todas as coisas. Assim diz o Senhor: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Bíblia Sagrada, Isaías, capítulo 45, versículo 11, 12 e 18. Um texto publicado no jornal Folha de São Paulo trata da preocupação humana em entender a criação do universo e a sua própria origem. Leia-o. A origem do mundo sempre preocupou o homem. Explicar a criação do universo sempre foi um desejo do homem. Todas as religiões apresentam versões desse mistério, mais ou menos reconfortantes. Outra maneira de saciar a curiosidade humana é através da ciência, que usa métodos diferentes para conseguir este objetivo. As crenças religiosas têm base em dogmas e na autoridade divina ou de seus representantes na Terra. As crenças científicas são de outro tipo. Como diz o filósofo e matemático inglês Bertrand Russell, não é aquilo em que o homem de ciência acredita que o distingue, mas sim o como e o porquê de suas crenças. A visão científica do universo evoluiu lentamente num processo de tentativa e erro. A astronomia teve grande evolução na antiguidade, especialmente entre os gregos. Havia uma grande diversidade de teorias. Um astrônomo, Aristarco de Samos, que viveu aproximadamente entre 310 e 230 a.C., antecipou a hipótese de que os planetas giram em torno do Sol e que a Terra gira sobre seu próprio eixo. A hipótese foi rejeitada pela maioria dos astrônomos da época, porém, as visões de outro astrônomo grego, Ptolomeu, século II a.C., foram aceitas por mais de 1400 anos. Para ele, a Terra era o centro do universo e os corpos celestes se moviam em movimentos circulares e uniformes. As pesquisas de Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, entre outros, mudaram a visão de mundo, colocando o Sol no centro do sistema planetário. Com o progresso da investigação astronômica, nosso sistema solar perdeu mais ainda da importância que tinha aos olhos dos antigos. O Sol é uma pequena estrela de uma galáxia que comporta inúmeras estrelas de um universo com inúmeras galáxias. A humanidade acreditou por muito tempo que estava no centro do universo. Hoje em dia sabemos que o universo não tem um centro. Folha de São Paulo, 20 de abril de 1981. Consciência ecológica. A Terra é a nossa casa. Assim, quando a poluímos e devastamos, estamos automaticamente nos prejudicando, pois precisamos dela para sobreviver. A preocupação com o ambiente é vital, posto que a natureza precisa ser preservada para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Ao longo da história da humanidade, a Terra tem sido degradada. As diversas religiões existentes no mundo também se preocupam com o ambiente e com a preservação da natureza, pois acreditam que cuidar do planeta é uma forma de valorizar a vida e respeitar o que o Criador fez e nos deu, a natureza e o ambiente que compõem a Terra, a nossa casa. Atualmente são diversos os problemas ambientais enfrentados por pessoas nas mais variadas regiões do planeta, tais como chuvas ácidas. São chuvas que apresentam grande quantidade de concentração de ácidos dissolvidos, provenientes da atmosfera contaminada por compostos de óxido de enxofre e nitrogênio,
As chuvas ácidas contaminam as lavouras, destroem a cobertura florestal e alteram a composição do solo e das águas. Poluição do ar. Ocorre pela queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão, que são expelidos principalmente pelos motores de carros e caminhões e também pela atividade industrial. Buraco na camada de ozônio. O ozônio é um gás que existe em toda a nossa atmosfera, porém fica mais concentrado entre 15 e 30 quilômetros acima da superfície terrestre, ou seja, na estratosfera. A função do ozônio é proteger a superfície da Terra dos raios ultravioletas, que são prejudiciais à saúde. Nos últimos anos, a quantidade de ozônio vem diminuindo em decorrência da emissão de poluentes atmosféricos produzidos pelas indústrias, além de uma substância química chamada CFC, clorofluorcarboneto, que tem o cloro como um de seus componentes e destrói as moléculas da camada de ozônio. Devastação das florestas. A exploração de madeira e as queimadas levam à devastação das florestas e colocam em risco as regiões úmidas da Terra, que são as responsáveis pelo fluxo de rios e abastecimento dos depósitos subterrâneos de água. O problema ambiental é tão ameaçador para o futuro da humanidade que a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou em 14 de março de 2000 a Carta da Terra, com o objetivo de promover a harmonia entre o meio ambiente e os seres humanos.